Shabbat Shalom a todos, um feliz sábado. É com imenso prazer e alegria que estamos juntos mais uma vez. Isso nos informa que houve Reshed, houve graça, a graça imerecida ao qual o Eterno revela por meio de seu Filho, que ele dá ao povo no deserto. Jeremias 31, versículo 2, diz que o povo achou graça, Reshed, ali no deserto. É por isso que João, capítulo 1, versículo 16, o Batista afirma, é por isso que estamos recebendo Reshed sobre Reshed, graça sobre graça, porque foi uma graça que liberta um povo selecionado e prometido a Abraão que ele seria e é luz para as nações por meio da Torá que eles guardam. Uma graça que é revelada por meio de seu Filho para Israel e para as nações. Simeão afirma isso em Lucas capítulo 2, a partir do verso 25. Luz para os gentios e glória para teu povo Israel. Porque a Torá, ela é luz para os nossos caminhos. E sendo assim, nós nos alegremos, na presença de Hashem, em espírito e em verdade. Aonde tiver um, dois ou mais, ele se faz presente. Pois assim adore ao Eterno da maneira correta, por meio de seu próprio corpo, seja a igreja, não na igreja, mas sim na sociedade. Então, bem-aventurados os pobres de espírito. Como responder essa pergunta ao qual um amigo ansioso pela verdade nos faz? Sempre temos por regra de fé as escrituras sagradas. João 17 diz que a palavra é a verdade, a Torá é a verdade. João 15, versículo 3 diz que ela nos limpa. A finalidade de limpar são de falsas doutrinas, falsos ensinos. As escrituras, ela é o seu auto-intérprete. Isaías 28, versículo 10, um pouco aqui, um pouco ali. Para se saber se a doutrina é verdadeira, temos que consultar a partir da lei e o testemunho do Filho. Isaías capítulo 8, versículo 20. E aí a gente vai ter luz para os ensinos ao qual o Mashiach fala lá na frente. Porque em João 5,31 ele disse que não veio dar testemunho dele próprio. Se ele falasse dele, o testemunho dele seria falso. Sendo assim, queridos irmãos, nos é permitido responder: bem-aventurados os pobres de espírito. Mateus capítulo 5, versículo 3, as boas aventuranças. Pois é, João 6, 63 diz que bem-aventurado, Mateus 5, 3 diz que bem-aventurados os pobres de espírito. Então, como entender? Ok? Vamos lá. João 6, 63. As palavras, isso Mashiach falando, ele próprio, dando o testemunho do Pai. As palavras que eu vos digo são espírito e vida. A carne para nada se aproveita. Então, a palavra que ele está falando ali é espírito e é vida. Ok? Que são as palavras do seu Pai, ao qual ele transmite à humanidade. Ele afirma em João 5, versículo 31, que ele dá testemunho do seu próprio Pai. Ok, queridos? Observa, João capítulo 20, versículo 21 e 22, ele dá a paz e sopra, recebei, versículo 21, recebei, 22, recebei o Espírito Santo. Ele sopra sobre eles o Espírito Santo. Observa em Efésios capítulo 1, versículo 17, 13. Efésios 1, versículo 13. Ok, queridos? Então você observa ali o evangelho que nós temos ouvido e crido, fomos selados com o Espírito Santo da promessa. Porque a única forma de a gente se alimentar espiritualmente é por meio da palavra do Eterno. Então, por isso que ele fala ali
aos discípulos, quando ele está em João 4 conversando com a mulher samaritana, quando é lhes oferecido ali o alimento físico, ele diz que o alimento que ele está ali precisando é fazer a obra, né, do pai dele, que é levar a palavra. Ele diz que a Satanás, em Mateus capítulo 4, versículo 3, que não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de seu pai. João capítulo 6, ele manda que os homens comam a ele, porque ele tem a divindade do pai, o conhecimento da plena da divindade. Então ele transmite as palavras do pai. Então o bem-aventurado, um pobre de espírito, são as pessoas que acordam de manhã e buscam estudar as escrituras e fazer como Davi. Salmo 119:11, guardar no coração, porque ela sim, gente, em si ela produz vida. Por isso que ele pede que nós sejamos a igreja, porque a igreja, a partir do momento que toma consciência da sua parte no plano do eterno, certamente a igreja será uma com Israel. Por isso que ele fala que nós, Efésios capítulo 2, éramos gentios, alheios. Imagine, alheios são pessoas que não têm conhecimento, as alianças da promessa. Porque Salmo 147, versículo 19, ele diz que ele revelou somente aos judeus, e as nações desconhecem. Então, Romanos 11 diz que nós fomos enxertados. Então, se nós somos alheios, então não somos enxertados. Continuamos gentílicos, pagão, alheios a tudo isso. Porque em Romanos capítulo 9, a partir do verso 1, diz que dos judeus são a lei, são o culto, são as promessas. E deles descende o Machia segundo a carne, o Salvador do mundo. Então, queridos, quando a gente começa a entender isso, a gente entende que a gente tem que estudar. Porque um pobre de espírito, ele não é enganado por falsas doutrinas. Lembre-se, 2 Pedro capítulo 1, versículo 20, o autor diz: antes de tudo, as escrituras, a Torá, ela não é de particular interpretação. Então, não sendo de particular interpretação, temos que examinar. Ele diz que o meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. Em Mateus ele fala: errais tanto o meu povo por não examinar. Então, a gente tem que deixar as escrituras ser o seu auto-intérprete. Não criar dogmas, nem aprisionar pessoas, conforme Jeremias fala no capítulo 5, a partir do verso 1, que tem muitas gaiolas, que homens estão à espreita, aprisionando pessoas como se fossem passarinhos. Então, mais que Hashem permita que cada um de nós caiemos em Yohanan, João 8, versículo 32 nessa manhã. Ganhemos a liberdade por meio de Machia, uma liberdade, sim, sendo submissa a ele. Aí sim verdadeiramente sereis livres. Louvado seja o nosso Criador. Examine as escrituras, aproveite o Shabat para conhecer Hashem, o plano dele de salvação para a humanidade. Todo aquele que estiver disposto hoje, vem, bebe dessa água, aquela água que ele afirma que o povo rejeitou as águas de Siloé. E ele afirma lá em João capítulo 9 que aquele que não procurava por ele, que era um mendigo, que era ao mesmo tempo cego. Salmo 78 diz que ele falaria por parábolas. A água ali, gente, é a palavra do pai dele, porque ali o corpo, o tanque é ele próprio. Lembra-se? Tanque de Siloé, tanque do enviado. Toda vez que você vai às escrituras sagradas, você volta enxergando, você deixa de ser mendigo. Porque mendigo é aquele que fica sentado esperando alguém para dar. Mas que Hashem nos ilumine. Shabbat Shalom a todos. A paz do soberano esteja sobre cada um de nós. Que a gente possa examinar as escrituras no seu contexto original, sem excluir Israel, porque senão a gente não entende e a gente passa a ser contra o próprio Criador.
Porque se a gente parar a se atentar, Romanos capítulo 3 diz que vantagem há de ser judeu, que vantagem há na circuncisão. Aí ele diz muitas e de todas as maneiras, porque primeiramente foi dado aos judeus e Yahudins os oráculos de Deus. Então, há muitas vantagens acerca do conhecimento dos Yahudins, aqueles que acreditam em Mashiach, que alguns foram entorpecidos conforme Romanos 11. Jeremias 31, a partir do verso 35, nos deixa bem claro que jamais, só se falharem as leis da natureza, sol, luas, estrelas, diante de Hashem, ele rejeita a nação de Israel. Ele desafia aqueles que o rejeitam, poder sondar os céus lá de cima e as extremidades da terra. Aí ele rejeita Israel por tudo quanto ele tem feito até hoje. Romanos 2 diz que nem todos os judeus são fiéis, como sempre, gente. Então, se a igreja não voltar para os princípios da Torá hoje, certamente ela está alheia. E a lei, ela é o aio para nos conduzir a Mashiach. Porque quem nos salva, conforme Jeremias 31, 2, é a graça. E aí, o nosso João, ele fala Reshed sobre Reshed, a graça que tirou do deserto e a graça que perdoa os nossos pecados, alcançando agora também as nações. Mas que Hashem nos ilumine e nos dê um bom dia, que possa o vídeo ter sido usado para que a gente venha ser iluminado por essa palavra. Amém? Bom dia, feliz sábado.